Essa manhã nós vamos estar fazendo o estudo com a Parashá, com a nossa orada Camila Paldão, que estará aqui com essa responsabilidade de nos trazer nessa manhã. Camila, vamos estar recebendo por ela. Eterno Elohim, que este shiur, a ira, possa ser aqui disseminado segundo o teu propósito, através do pregador desta manhã. Toma nas tuas mãos a tua serva, manifestando a tua Shekinah, e que possa haver a transmissão eterna na íntegra do teu propósito, no estudo desta palavra nesta manhã. Abençoe a ela, a nós que aqui estamos e aqueles que nos assistem. Choramos gratos em nome do Senhor Yeshua Mashiach. Amém. Shabbat Shalom. Convido os irmãos a abrirem o livro de Êxodo, Timóteo, capítulo 7. Que o Adonai Eterno, único Deus, no nome de Jesus, possa abrir o nosso entendimento, trazendo clareza, trazendo libertação, trazendo entendimento, para que possamos fazer a vontade do Pai, através do seu Espírito, com o revestimento que vem do Senhor, quebrando todas as cadeias, desfazendo todo o pensamento, toda a concepção humana, toda a concepção até familiar, nossa, pessoal, daquilo que é certo e errado, trazendo a verdade que liberta, que nos fortalece, que nos transforma. No nome santo de Yeshua. Essa semana, o Senhor falou muito comigo, chamou muita atenção acerca dos profetas. Eu comentei com algumas pessoas. E ontem a pastora Cristina, minha Cristiane, ela iniciou falando sobre os profetas. E eu fiquei mais atenta ainda. Falei, o Senhor quer falar alguma coisa acerca desse ministério, desse dom de profecia. O título dessa mensagem é 6 características de profetas de Deus. É claro que não podemos de modo nenhum resumir 6 características de profeta, tem muito mais. Mas hoje a gente vai falar só de 6 pontos específicos para entendermos quem é profeta do Senhor. Convido os irmãos a Parashá Vairá, aparecer no capítulo 7 em específico. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Deus disse a Moisés: observa, eu te farei como um Deus para o faraó, e teu irmão Arão será teu profeta. Tu deves anunciar tudo que te ordeno, e teu irmão Arão o relatará ao faraó. Ele então permitirá aos israelitas deixarem sua terra. Eu farei o faraó obstinado, e assim terei a oportunidade para mostrar muitos sinais miraculosos e maravilhas no Egito. Por isso o faraó não prestará atenção a ti. Mas então eu mostrarei o meu poder como no Egito, e com grandes atos de julgamento eu
trarei minhas legiões do Egito, meu povo, os israelitas, quando eu mostrar o meu poder, e trouxer os israelitas do meio deles, o Egito então saberá que eu sou Deus. E Moisés e Arão assim fizeram. Eles fizeram exatamente como Deus lhe tinha instruído. Quando eles falaram ao faraó, Moisés tinha 80 anos de idade e Arão tinha 83 anos de idade. Primeiro ponto, do profeta, ele tem que anunciar o que Deus está ordenando. Tá? E não é um ponto fácil. Porém, se somos profetas do Senhor, se você recebeu o dom de profecia, se você tem esse dom e você conhece alguém que tem esse dom, ou porventura, Deus te dê esse dom porque Ele sabe. A palavra diz que o Espírito dá como Ele achar necessário. Você tem que falar o que Deus tiver te ordenar. Vamos falar um pouco de um profeta muito importante que é o pai Abraão. Convido você a abrir no livro de Gênesis, capítulo 20. Eu não sei, de modo geral, qual é a visão de profeta, assim, de um modo geral das pessoas, Mas a gente percebe muito, por exemplo, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a visão de profeta é ser aquelas pessoas que falam línguas estranhas, que dão revelações pessoais, muito pessoais, muito pontuais da vida pessoal da pessoa. Mas o profeta, é muito mais que isso. O profeta de Hashem, Abraão era um profeta. Lá no capítulo 20, um breve resumo, Ele foi para Cádiz, peregrinou em Gerar com sua esposa Sara, e Abimeleque ficou de olho em Sara. Lembrando que Sara já era uma mulher avançada em idade, Mesmo assim, ela chamou muita atenção e ele tomou ela para si. Olha que interessante, irmãos. O Senhor, versículo 3, acompanhe se quiser, visitou Abimeleque em sonho. Nós já ministramos nessa casa que Deus fala muito em sonhos. Então, se você tem sonhado algo, dê atenção, ore, peça ao Senhor a compreensão desse sonho, que Deus fala muito em sonho, Ele falou com Abimeleque, então, independente se você teme a Deus ou não, ele fala com quem ele quer. Ele falou assim, em sonho: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela é casada com o marido. Deus revelou para Abimeleque que Abraão era casado. Ele não falou, Abraão mesmo não falou nada, Mas aprova o Senhor revelar isso para ele, E ainda falou assim: em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonho para Abimeleque: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não permite tocar. Deus teve misericórdia dele, para ele não fazer mal ao profeta de Deus. Olha que sério, A gente não deve, irmãos, fazer mal aos profetas do Senhor. Porque nessa própria passagem aqui você vai ver que Deus ia matar ele. Irmãos, quantas pessoas morrem por causa de fazerem mal aos profetas do Senhor? Irmãos, existem até nos dias de hoje. Eu vivi isso. Muitos pastores, muitos líderes, a gente ouve muitos relatos, Por quê? Porque você se levantou
Escrituras nos ensinam que devemos fazer? Olhando por ti mesmo. Se você é espiritual, você se considera uma pessoa espiritual, ou seja, uma pessoa que não tem andado segundo a vontade da carne, você tem que olhar primeiro para si. E com o espírito de mansidão, está faltando mansidão no meio do povo de Deus. A gente está muito rápido para apontar o erro um do outro. Ah, esse aqui está fazendo isso aqui errado. Aquele está fazendo isso. Aí você já corta, você já descarta. Ponto. E você? Você é perfeição, né? Não é assim. Então, o Senhor, irmãos, o Senhor ele tira a vida por causa disso. Será que a gente está escutando isso aí nas ministrações? Nas igrejas, nas sinagogas, que Deus tira a vida das pessoas porque maltratam os profetas do Senhor? Porque tira. Olha que Deus falou para Abimeleque: agora, pois, restituir, ou seja, devolva a mulher ao seu marido, porque profeta é, Navi, tá? E rogará por ti, para que vivas. Então, irmãos, preste atenção. Deus determinou uma sentença para Abimeleque, por uma coisa que ele nem sabia. Vocês estão entendendo? Ele tomou uma atitude, ele tomou uma mulher, mas ele não sabia que ela era comprometida. Presta bem atenção nisso. E se ele soubesse que tivesse tomado essa mulher, será que Deus tinha avisado em sonho? Ou será que Deus já teria sido inflexível? Então isso é uma coisa que nós precisamos tomar cuidado. Porque você faz um mal conscientemente a um profeta de Deus. Não, eu vou fazer isso aqui para prejudicar. Eu vou fazer isso aqui porque ele está errado. Porque não é assim. Você está fazendo conscientemente, pelo seu entendimento e de própria vontade. Irmãos, você está dando para você mesmo uma sentença de morte. A palavra diz: alma que pecar, essa mulher. E ele falou: vai até o profeta, que era Abraão, e ele vai orar por você. Olha que coisa simples e assim, absurda. Ele pegou uma mulher, ele não sabia de nada. Deus foi severo com ele. Porque ele deu uma sentença de morte, ele tinha que devolver, ele tinha que pedir para Abraão orar. E nós vamos ver aqui nessa passagem que Deus feriu as mulheres com esterilidade. Ele não só sentenciou a morte, como ele tirou a virilidade dele. Então, irmãos, quando nós nos levantamos, quando a gente fala se levantar, é você fazer mal mesmo, você fazer mal conscientemente ao profeta de Deus, o servo do Senhor. Você está se prejudicando a si próprio. Aí, lá no versículo, para adiantar, né? Versículo, acho que 17. Isso, 17 e 18. Pode acompanhar se quiser, do capítulo 20 de Gênesis. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Todas as pessoas que estão se levantando contra Israel hoje, irmãos, aguardem. Porque ela é o primogênito de Deus. O que eles fazem, deixam de fazer, é problema do Senhor. Não cabe a nós dizer: ah, tá vendo? Por isso que Deus destrói. Calma aí. Não vai tratar com o seu povo, Deus vai abrir os olhos do seu povo. Mas a gente se levantar contra Israel, você está procurando uma sentença de morte para a sua vida. A palavra diz até contra as nossas próprias autoridades, né? Lá a palavra falando para a gente não levantar a voz em maldição. Ai, que maldito, que isso, que aquilo. Isso é palavra de maldição. Você está lançando maldição, sabe para quem?
a gente tem que tomar cuidado com a nossa boca, com as nossas atitudes em geral, né, irmãos? Então, esse é um dos primeiros pontos. O profeta, ele tem papel de intercessor. Foi feito mal a Abraão, e ele fez o quê? Ele intercedeu. Jó, a palavra não chama Jó de profeta, de Navi, mas também quando os amigos dele se levantavam contra ele, né, falavam todas aquelas coisas que não vinham da parte de Deus. O que Deus falou para aqueles amigos? Vão até Jó e ele orará por vocês e dele eu vou aceitar as orações. Então, quando os profetas do Senhor oram, coisas acontecem. Tá? Vocês sabiam que a palavra profeta em hebraico significa Navi? Por isso que o livro dos profetas é Neviim. E Navi significa porta-voz. Profeta é porta-voz. Porta-voz de Deus. Né? E não há na Bíblia uma idade específica para ser profeta. Eu tenho 20, eu tenho 30, eu tenho 40, né? O que vocês acham, irmão? Eu estou com 60, eu já estou cansadinho, né? Para ser profeta, né? 70, então, já foi, né? Só que a palavra fala que Arão, ele foi chamado como profeta com que idade? 83. Gente, eu olho essas passagens, eu fico rindo, porque, gente, vocês imaginam Moisés e Arão. Olha como o Senhor, ele é muito, eu não sei se usar a palavra certa, mas vamos, pensa assim, não é essa palavra, sarcástico. Pensa assim, porque você imagina dois velhinhos indo na presença de Faraó e falam: o Deus de Abraão já não manda dizer, deixa eu morrer. Gente, o que você ia dizer? Você tem toda a glória, todo o poder, todo o domínio. Egito é um império. E chega dois velhinhos, um cajado na mão, anciões, que a palavra diz que eles falam sobre os anciões, ou seja, não eram pessoas jovens. Deixa eu morrer. Aí a gente fica, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, tá? Com essa coisa de caracterização. Eu 80 anos, você ouviria uma pessoa de 80 anos falar em nome do Senhor? Só porque ela tem 80 anos? A palavra fala que tinha um profeta, eu não lembro agora o nome do profeta, que me lembrar, pode falar, tá? Quer comentar aí? Que ele não enxergava. Não é o pai Jacó. Jacó também tinha um dom de profecia. Mas ele não enxergava e ele já sabia que alguém tinha chegado e ele falou o nome do Senhor. Quer dizer, a pessoa, até fisicamente, pode estar até se deteriorando, mas espiritualmente não. A pessoa está ali vivinha, pronta, preparada. Rosinha era uma membra, né, que o Senhor já levou para a glória, que ela era assim, gente, sobrenatural, aquela senhora muito amada. Então, com 80 que Deus falou, vou te fazer como Deus, e Arão vai ser o teu porta-voz, vai ser como profeta. Aí tem um e outro e dois velhinhos, gente, a gente fica naquela coisa, né? Não tem aquela passagem que fala de Naamã, que ele foi, que ouviu do profeta Elias. Olha como que as pessoas têm uma ideia do que é ser profeta. Foi lá, né, de longe. Gente, Elias nem recebeu ele. Só falou assim, manda ele lá para o Jordão, vai 7 vezes e vai fazer. Ele ficou revoltado. A palavra não fala que ele ficou revoltado? Ele queria ir embora. Porque a palavra vai dizer que ele esperava que ele fosse, invocasse o nome do Senhor. E aí você vê um profeta que não está gritando, que não está fazendo um escarcel, você já... Aí foi fraco. Essa oração está forte, não. Eu vou procurar outro lugar. Às vezes, uma simples, aspas, né? Uma simples instrução é aquilo que vai te curar. Entende?
assim, eu vou lá, porque lá aquele profeta mora, tudo vai acontecer. Às vezes, irmão, os profetas do céu estão do teu lado, você não está dando credibilidade. A palavra fala, profeta de casa não tem honra. Não deixe isso acontecer com você. Não deixa. Não deixe cair em descrédito quem o Senhor tem levantado para estar perto de nós. Deus auxilia você no porta-voz do Senhor para a nossa vida, né? Então, irmãos, Arão, na função de profeta, ele falava ao povo o que ouvia de Moisés, porque Deus falava com Moisés e Moisés falava com Arão. E em Êxodo 4, quem quiser abrir, tá? Fica à vontade. No versículo 15, que é aquele assunto que foi falado até na porção passada, né? Que Moisés falou, Senhor, né? Irmãos, eles eram homens idosos, irmãos. Eles tinham 80 anos. Né? Eles já tinham vivido muita coisa. Foram 40 anos de Egito, depois passou 40 anos fora. E a gente não se sente assim, incapaz? Agora, eu não tenho mais a força de Deus, não. Isso não é Deus, não. É Deus sim. Porque Ele vem confundir mesmo os homens, para entender que Ele faz do jeito que Ele quiser. Porque a gente fica, naquela época, Moisés se achava capaz de libertar o povo. Depois de 40 anos, ele se achou capaz? Mas era a hora que Deus queria usar ele. Depois de 40 anos. 15. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ou seja, com a boca de Moisés e com a boca de Arão, ensinando-vos o que deveis fazer. Então, os profetas do Senhor, eles são usados para a gente saber o que a gente tem que fazer. Ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele será por boca, e tu lhe será por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com ela farás os sinais. Bom, dois velhinhos, né? Foram lá, a aparência zero, ninguém acreditou neles, coitadinho, gente. Olha o que ela fez em nome de Jesus, não. Eles foram lá. Não sei, né? A questão da saúde de Moisés, a palavra fala, mas ele era homem idoso. Ele já tinha 80 anos, tá? Então, a carreira de profeta de Arão começou com 83, e a sua? Com que idade você começou o seu ministério? Não importa. Deus vai te chamar do jeito que Ele quiser, do jeito que Ele achar que tem que chamar você. Terceiro ponto. Para ser profeta, não precisa vir de uma família de profeta. Ah, meu pai era, minha mãe era. Pode ser que não chame assim. Se vocês quiserem, abre o livro de Amós, capítulo 7. Amós, capítulo 7, versículo, eu vou ler do 14 até o 17, tá? Quem quiser abrir. Amós 7, 14 a 17. E respondeu Amós e disse a Amazias, eu não era profeta na Bíblia, né? Porta-voz de Deus, nem filho de profeta, mas eu era boieiro aqui, aquele que cuida do gado, né? Cultivador de sicômoros, agricultor que ele era, né? Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Pergunta, naquele tempo não tinha profeta? Tinha. Naquele tempo não tinha família de profeta? Tinha. Ah, Deus quis chamar ele. A gente vai questionar isso? Não, deixando o que ele quiser. Tirou o homem que estava lá trabalhando, né? Yeshua estava lá passeando, andou com pescadores e falou, ó, eu vou fazer vocês pescadores de homens. A partir daquele momento eles não eram mais pescadores, eles se tornaram discípulos de Yeshua. Então, se Deus te chamar para ser um profeta do Senhor, vá. Deixa ele fazer a vontade dele. O Senhor me tirou após o gado e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor, tu
Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado castigo para fora da sua terra. Sabe o que acontece, irmãos? Chega às vezes num momento que os profetas, os servos de Deus, eles não querem falar a verdade. Eles não querem entrar num confronto com as pessoas, porque, irmãos, isso daí humanamente leva a inimizade, a perdas materiais, a desligamentos. E quando a gente está corrompido ou com medo, a gente não fala, a gente não fala o que Deus quer falar. Você chegar com autoridade e falar, como o João Batista falou: você não pode casar com a mulher do teu irmão. Qual é o preço disso, irmão? O preço foi a vida. Ele pagou com a vida dele. Então, ser um profeta verdadeiro do Senhor exige muita fidelidade. Deus chamou um homem simples para falar para Israel. Não era uma pessoa que estava acostumada com o costume dos filhos dos profetas. Cadê os filhos dos profetas? Cadê os profetas do Senhor hoje em dia? Se você for ligar na internet, você procurar os profetas, irmãos, é muito fácil. O YouTube tem aqueles canais ao vivo de profecia. Você só vê palavra que as pessoas estão sempre numa situação de que elas foram ofendidas, de que elas perderam, mas o que elas fizeram também? Não tem um confronto, não existe também um arrependimento. Porque quem quer ouvir uma palavra de arrependimento? Quem quer ouvir que não? Eu estava ouvindo a pastora Valnice Quinhomes, um dia maravilhoso. E ela: não vamos entrar no jejum, senão sobre jejum. Mas antes disso, vamos pedir para o Senhor, a nós mesmos, pedir para nos mandar se a gente não precisa também de arrependimento. Se a gente está precisando também, porque às vezes a gente está vivendo, mas não está se chegando. Aí a gente vai vivendo como se a gente também não estivesse errando com ninguém, às vezes a gente está errando com as pessoas. Vamos orar e jejuar para Deus trazer em primeiro lugar nós o arrependimento, para depois a gente entrar com um propósito ou outras situações. Sensacional. Para mim foi sensacional. E a gente precisa se arrepender também. A gente precisa também reconhecer, confessar nossos pecados, né? Difícil, né? Confessar o pecado, mas tem que confessar. Porque quando a gente confessa o nosso pecado, quando a gente confessa o nosso erro, irmãos, a única maneira de sermos curados é confessando. Eu ouvi uma doutora, eu não sei se é verdade, né? Aí fica a critério dos estudiosos, que até foi a Alessandra que postou, que você ter mágoa, por exemplo, para você ter mágoa do marido, você pode ter câncer de mama esquerda, porque é a mama que está ligada ao coração. Você sabia disso? Que você fica guardando mágoa? Fica guardando ressentimento? A gente não tem que ter ressentimento. O livro de Provérbios fala, né, que quando você guarda mágoa no seu coração, se adoece os ossos. Adoece os ossos. Fala, Provérbios fala. Enquanto me calei, meus ossos se secaram. Isso, essas doenças emocionais, né? Que são espirituais, elas adoecem o nosso corpo. Nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor, nosso próximo, ansiedades, ansiedade. aí você fica com um corpo totalmente desequilibrado. Doente. A gente fica doente. Por que as pessoas estão doentes? Elas estão procurando esses profetas aí, irmãos, infelizmente, profetas de Baal, né? Elas querem cura, mas não querem tratar o coração. Porque a cura está em também a gente reconhecer os nossos erros. E a gente quebrar o nosso vaso. Tá? E eu louvo ao Senhor por isso.
profeta. Então, se Deus está, não fica assim, eu só vou ouvir o profeta tal, porque aquele profeta, quando ele ora, quando ele fala, eu vou lá naquele profeta. E às vezes é aquele profeta que mora lá no outro estado, vai de tudo pensando naquele profeta. Aí vem uma pessoa simples. Deus usa ela para falar com você e você não nem A bênção passando no quarto. que eu vou ouvir essa daí nem é nada. Essa pessoa nem é ninguém, eu vou ouvir essa pessoa. Irmãos, é exatamente o que a pastora falou, perdemos a bênção. Aí tu corre atrás lá daquele profeta lá, que é muito usado, te faz e acontece. E não acontece na tua vida, porque Deus já enviou para você. E a palavra fala, eu vos envio os profetas de madrugando e falando. Quando nós estamos com o coração sensíveis para o Senhor, Deus usa os seus profetas. Deus fala conosco. A palavra fala, aqueles que de madrugada me buscam, me encontrarão. Se você está buscando o Senhor de todo o seu coração, Ele não vai se manifestar a você. Você está com o coração aberto. Nós precisamos buscar o Senhor da mesma forma que aquele publicano se prostrou diante do Senhor. Senhor, não sou digno nem de olhar para o alto. É a gente dizer, Senhor, aqui eu sou pecador, me ajuda, fala comigo, me instrui o caminho que eu devo seguir, e Ele vai falar. Agora, se a gente chega com o Senhor com arrogância, não, eu só vou ouvir, eu só vou fazer o que fulano falar, porque o fulano é profeta do Senhor. E às vezes o fulano não vai falar a parte de Deus para você. Tá? Quarto ponto. Profetas de Deus transmitem simplicidade, mas ao mesmo tempo, autoridade. Se você quiser abrir, abre Zacarias, profeta Zacarias 13. Geralmente, o profeta de Deus, a gente não dá nada por ele. Porque a aparência deles não é aquela aparência assim, é igual Yeshua, né? O rei de Israel. Quem deu crédito que ele era o rei de Israel? Só quem creu. Quem não creu, olhava assim para ele, esse aí que é o filho de Deus, esse aí que é o Messias de Israel. E nada a ver, os dois, o rei, ele nem se semelhante na vida, era ele, a pedra principal. Quem creu, confiou no que eu, quem não creu, tropeçou, perdeu a bênção. Zacarias 13, verso 4. Não é 4 não. Eu vou dizer aqui, ó. Peraí. Zacarias, profeta Zacarias 13, verso 4. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos para mentir. Olha que interessante. Havia o costume dos profetas se vestirem de manto de pelo. Vocês sabem disso? Não sei se todos faziam isso, mas a palavra fala que era o costume dos profetas se vestir de pelo de camelo. Não é pelo de coisas caras, né? Eram coisas simples, tá? Isso me chamou a atenção porque eu fiquei pensando, por que Deus está, vou usar um termo assim, tá? Mas está preocupado com a aparência, tá? Porque quando a gente quer transmitir uma credibilidade, a primeira coisa que a gente já mexeu o quê? A aparência. Primeira coisa que a gente vai mexer, né? A pessoa é uma pessoa desleixada, você já descartou a credibilidade daquele profissional, vamos dizer assim. Mas se a pessoa estiver bem vestida, falar bem, pode ser o pior profissional. Pode achar, já vai ficar assim, uau. Gente, consultores de imagens falam isso.
gastam na aparência, porque o que traz é prejuízo. E o eterno faz o quê? O contrário. Ele coloca logo aquela aparência que você não vai dar crédito nenhum. Porque os profetas, eles eram muito simples, irmãos. Se você quiser acompanhar, abre lá no livro de Mateus, capítulo 3. Porque Deus está preocupado com a nossa fé. Por isso que Yeshua, ele não tinha a aparência do que as pessoas entendiam como o Filho de Deus. Yeshua não tinha essa aparência. Era um homem assim, aparentemente comum. Hoje nós adoramos o Senhor, e aquelas mulheres andavam com Yeshua porque criam nele. Não porque ele tinha, ele orava, porque a palavra fala que naquela época os próprios fariseus, eles, não todos, tá, irmãos? Não pode generalizar, mas tinham muitos que tinham a aparência de largos filactérios. Aquela pessoa está muito preocupada com aquele talite, aquele pagamento todo, e fala, e faz, a palavra já é clara. Eles procuram a glória humana. Entram nas casas e fazem largas orações. Fala de Deus aqui. E Yeshua entrava nas festas, comia, bebia normal. Não tinha uma retórica. Sentava e via os discípulos e botavam o manto. Tu queres, mestre? Você viu Yeshua com muita simplicidade. Yeshua andava de barco, as sandálias, ele andava, não andava de cavalo. Simples, simples. Mateus 3, verso 1 a 4. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, Ioanã o imersor, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E esse João tinha sua veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. E ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia. Por quê? Porque ele tinha poder de Deus. Ele não tinha aparência, não porque ele não queria, irmãos, porque Deus não queria. Foi citado também aqui essa semana sobre, por exemplo, o próprio Davi. Davi não tinha estatura de guerreiro. Ele não tinha cara de pessoa de guerreiro, porque nós olhamos as pessoas e fica até com medo de certas pessoas, né? Dependendo da altura dela e da cara dela, você nem fala com ela, não é verdade? Porque a aparência dela intimida. Pensa bem, a palavra é clara. Golias, ele tinha uma aparência, irmãos, extremamente terrível. A aparência dele me chamava dele. Davi, para a aparência de Davi. Até o irmão dele falou: o que você está fazendo aqui, garoto? Está um peteleco? Bonitinho, frágil, né? Ninguém deu nada por ele. Saul, mas ele não se apresentou para Saul: eu vou livrar, porque Deus me deu a experiência. Lembra, os profetas de Deus, eles não têm aparência, mas eles têm poder. Eles não têm aparência. Eles podem até não saber falar, eles podem até não ter aquela voz que você acha que é a voz de profeta, mas eles têm poder de Deus para realizar. Quem foi lá e derrubou um gigante, todo mundo sabe essa história, mas isso continua até os dias de hoje, irmão. Às vezes você está esperando uma atitude de Deus através daquela pessoa que é super preparada, treinada. Não, ela com certeza vai conseguir. Aí Deus envia lá uma pessoa com pelo de cabra, ou seja, pessoa simples. Ela não é tão
Deus está fazendo verdadeiramente. Que, Deus, tem profeta que mostra, Deus curou fulano, Deus curou. Tá, Deus curou, mas Deus restaurou, Deus trouxe salvação para aquela casa. Você pode dizer isso, você pode afirmar isso. E em 2 Reis 1. Irmão, se quiserem falar, pode falar, porque eu sei que isso ajuda na compreensão, tá? 1 Reis. Não, primeiro não. 2 Reis. 2 Reis 1. Eu vou ler rapidamente, tá? Do 1 ao 8, só para a gente entender melhor. Depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu a Casias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: ide e perguntava a Baal-Zebub, Deus de Ecrón, se sararia desta doença. Olha só. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita. Tisbita quer dizer, irmãos, que ele vem de Tisbe, que é localizada em Gileade, tá? É um local, tá? É como se fosse Carioca, né? Carioca é do Rio de Janeiro, é a localização dele, tá? Levanta-te, sobe para encontrar com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhe: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrón? Ai, que é? Você está aqui em Israel, você está indo lá para o Deus pagão para você consultar. Não tem Deus em Israel, não? Quer dizer, não tem profeta perto de você que não vai falar aqui. Olha o que Deus fez. Por isso disse: assim diz o Senhor, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Irmão, olha o que Deus usou esse profeta para falar. É o quê? Você vai consultar Deus estranho? A sentença é essa: você não vai ser curado. Acabou. Irmãos, o profeta falou e foi embora. Temos profetas assim? Você está consultando outro Deus? Vem consultar o Deus já, depois vai consultar o Deus lá das trevas? A palavra de Deus para você é essa. Não, existe um medo, porque aquela pessoa é sinistra, é ofertante, é patrocinador, é doador. Irmãos, é isso. Aí não quer falar. Por quê? Vai perder dinheiro, vai perder membro, vai perder algumas regalias. Mas isso está errado. E Deus não vai usar esses profetas, irmãos, que estão se corrompendo. Deus não vai usar. Eles podem ganhar tudo. Eles podem receber patrocínio, eles podem receber dízimo na oferta, eles podem receber um monte de coisa, mas eles não vão receber a presença de Deus. Eles vão profetizar do coração deles. E os mensageiros voltaram para o rei e ele lhes disse: que é que voltastes? Irmãos, eles nem conseguiram chegar na consulta lá do Deus estranho. Eles nem conseguiram. O rei perguntou: mas vocês já chegaram? Eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide e voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhes: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrón? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Como que ele sabia, primeiramente, o que eles vão fazer? Como ele sabia? Qual era a intenção que eles foram enviados para uma missão? E por que aqueles homens... Gente, o rei dá uma ordem, chega alguém e fala para eles fazer outra coisa, eles voltam. Por que eles obedeceram a ele?
Quando o profeta de Deus fala, vai e faz, irmãos, não adianta. Você pode fazer o que você quiser, você não vai fazer. Vocês acreditam nisso? Vocês lembram que Elias falou assim, veio aquelas tropas, o rei manda você descer, vem aqui. Ele falou o quê? Se eu sou profeta de Deus, caia fogo do céu e consuma esse grupo. O que Deus fez? Acabou. Veio outra tropa. O rei manda você descer. Se eu sou profeta de Deus. E pega fogo de novo e consumiu aqueles homens. Aí a terceira vez já viu, por favor. Aí já veio 5 graus. Por favor, o rei manda você descer. Por favor, não só que a gente não. Deus falou para ele, vai com eles. Sabe por quê, irmãos? As pessoas acham, porque esse profeta ele não tem uma aparência de grandeza, que ele não tem poder para fazer nada, mas ele tem sim. Ele tem autoridade de Deus até sobre a vida e a morte, entende? Porque esse cara aqui. Irmãos, quando Deus chamou Amós, que ele era um boiadeiro, não foi ele que quis, ele falou assim, você vai lá e você vai falar contra Israel. Quando Deus chamou Moisés e Arão, foi Deus que chamou eles. Irmãos, essa paraxá vai falar das pragas. Eles não foram lá para falar, Deus avisou, eu vou endurecer o coração porque eu vou mostrar o meu poder. E eles não foram lá, irmão. Arão levantou a vara e veio praga, e veio terror. Prejudicou ou não prejudicou os egípcios? Prejudicou. E muito, que a palavra que o Egito foi destruído por causa de 2 velhinhos, né? Que ninguém dava nada, não é verdade, né? Um lá com uma bengala e chegar nos outros anciãos. Tanto até que os feiticeiros dele lá começaram a dizer, Faraó, deixa aí, porque o Egito está acabado. Não conseguiram contra isso daí, não. No início, né? Eles vieram com a sardinha. Não, a gente faz também, mas depois, vocês cantou? Tava lá os 2 velhinhos. Deixa meu povo ir. Moisés, aí ele falou, Moisés, olha, por que ele não pediu para os magos sarar? Os magos não puderam sarar. Mas ele falava, Moisés, ora Deus para sarar. Quando Moisés orava, Deus sarava. Irmãos, os profetas do Senhor, eles têm poder. Eles não podem, você não pode dar nada para ele. Mas se ele orar, se Deus vai para fazer alguma coisa, você pode fazer o que você quiser, que vai acontecer. E aí, irmãos, esse rei perguntou, qual é a roupa desse homem que apareceu? Porque Elias não falou que ele era, porque eu sou o profeta de Deus e vocês têm que me ouvir. Ele falou nada disso, ele só falou assim diz o Senhor. E aqueles homens obedeceram. E o rei perguntou, mas como é que era a aparência dessa pessoa? Como é que ele era? Eles falaram. Ele era um homem vestido de pelos, com o ombro cingido de um circuito de couro. Então diz, eles. Então ele sabia que tinha um profeta de Deus ali. E ele não quis ir em Elias. Por que nós rejeitamos os profetas do Senhor? Eu vou ali, aquela pessoa ali, nem quero. Ou tem medo, ou não acredita. Mas, irmãos, são leis que vão ser usadas para edificar a nossa vida. A salvação está na nossa obediência. Né? Essa palavra, né? Essa questão da aparência, né? Esse pelo de camelo era um pelo usado para fazer sacola, para fazer tenda, para fazer roupas simples de deserto. Então João, os profetas, Elias, provavelmente Eliseu também, porque era discípulo de Elias, eles eram simples. Então nós precisamos ter o cuidado de não ficar acreditando, porque a pessoa ou essas pessoas têm aparência
de devoção, de autoridade. Não, deixa pra lá. Quando Deus te mostrar, Ele vai falar com você. Vocês lembram do profeta Ananias, Novo Testamento? Em oração, estava lá orando. Deus falou com ele: ó, você vai lá na casa lá do curtidor, porque lá está Saul, e você vai curar ele, porque está sem visão, e você vai, não sei se vai ungir, alguma coisa assim, porque ele vai começar o ministério dele. Ele falou: Senhor, mas ele não estava dizendo. Vai, porque ele é um espírito mesmo. Quem é profeta de Deus escuta Deus, irmãos. Ele foi lá e fez o que Deus mandou. Com medo, mas foi. Então, os profetas do Senhor, eles são muito simples, mas eles têm o poder de Deus para realizar maravilhas, tá? Eu estou terminando. O quinto ponto é que o profeta de Deus, ele recebe o poder de Deus. Eu já falei aqui. Ele é porta-voz de Deus, ele tem poder para realizar sinal. A Bíblia já falou, mas eles eram. A vara se transformava em quê? Serpente. A vara dos magos também, mas a vara deles comeu a vara dos magos. Ou seja, o poder de Deus sobrepuja ao poder das trevas. Porque as trevas têm poder também para realizar sinais. Mas, irmãos, quando Deus faz, não tem treva, não tem diabo, não tem nada para impedir o poder de Deus, tá? Mas não podemos esquecer que há pessoas revestidas de poder das trevas para a realização também de milagres parecidos. No entanto, o poder de Deus é sempre maior. Esse revestimento do poder de Deus é necessário para que haja credibilidade na palavra de Deus. Então, o profeta tem o poder de Deus para você acreditar. Não acredita que ele é do Senhor, que ele foi enviado do Senhor para te orientar. Está lá no livro de Êxodo 4, eu vou ler rápido. Senão a pessoa não tem aparência. Porque Deus não quer. Tá? Essa questão da aparência é porque Deus não quer. Deus não quer que nós criamos na aparência das coisas. Deus quer que nós criamos no que Ele está fazendo, no que Ele está falando. Isso foi lido na porção passada. Êxodo 4. Então respondeu Moisés: eis que não me verão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse: que é isso da tua mão? Ele disse: uma vara. Ele disse: lança na terra. E ele lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão, pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se uma vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou do peito, e eis que se tornaram como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles não te verem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, terão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam esses dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então, o Senhor reveste os profetas de Deus de poder para as pessoas o quê? Crerem no Senhor. E aí, depois disso, eles têm que ter o quê? Discernimento, né? Geralmente, irmãos, os profetas de Deus, eles vão no ponto da nossa alma, que precisa ser tratada, e que nos leva a arrependimento, que nos leva a voltar para o caminho do Senhor. Os profetas de Deus nunca vão sustentar a nossa mudança, nunca vão sustentar os nossos desejos. Eles sempre vão nos levar de volta para Deus, sempre, tá? E o último, o profeta é um instrumento de Hashem
para determinar a vontade dele, tá? Vou terminar 1 Reis 20, vou ler só mais 3 passagens, quem quiser anotar depois. 1 Reis 20, 1. Eu gosto de ler um pouco o contexto para a gente entender melhor. Sei que fica um pouquinho cansativo, mas só para a gente entender melhor. Eu vou terminar. 1 Reis 20, versículo 1. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis, e cavalos e carros havia com ele. E subiu, e cercou a Samaria, e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse: assim diz Ben-Hadad, o rei da Síria: a tua prata e teu ouro serão meus, e tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu, e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros do céu. Assim fala Ben-Hadad, o rei da Síria, dizendo: ainda que eu te tenha mandado dizer, tu me hás de dar a tua prata, teu ouro, tuas mulheres e teus filhos. Todavia, amanhã a estas horas enviarei meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e os teus servos, e a ser que tudo o que for aprazível aos teus olhos meterão nas tuas mãos e livrarão. Olha que abuso, né? Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: notai agora e vede como este busca mal. Pois enviaram a mim por minhas mulheres e por meus filhos, e pela minha prata e pelo meu ouro, e não o neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhe deis ouvidos nem consintas. Olha, não concordo com ele. Ele se consultou com o povo, né? Que legal, né? Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad, o rei da Síria: dizei ao rei, meu senhor, tudo que primeiro mandaste pedir a teu servo, farei. Porém, isto não posso fazer. E foram os mensageiros que lhe tornaram com esta palavra. E Ben-Hadad enviou a ele e disse: assim me façam os deuses, e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém, o rei de Israel respondeu e disse: dize-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando bebendo, ele e os reis das tendas, disse aos seus servos: ponde-vos em ordem contra a cidade. Bom, estava preparado para a guerra. Este é o profeta, o navio, se chegou a Acabe, rei de Israel, e disse: assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão? Eis que hoje a entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o teu Deus. E Deus entregou todos aqueles reis na mão de Acabe. Porque, primeiro, ele não confrontou o rei da Síria, ele não entrou em litígio com ele. Irmãos, nós não precisamos entrar em litígio com ninguém. Agora, se alguém vier te afrontar, ore ao Senhor. Ore, coloque diante do Senhor, porque Ele vai mostrar o que você deve fazer. Deus deu vitória para Acabe. Nós não sabemos o nome desse profeta. Deus que ainda entregou as coisas desse rei da Síria para Acabe pelo abuso dele, tá? Aconteceu também com o profeta Isaías, o rei Ezequias. Esse Senaqueribe: eu vou tomar, eu vou fazer. Ele colocou diante do Senhor e Deus falou: o quê? Não se preocupa, eles não vão entrar na cidade. Então, irmãos, nós temos que nos preocupar com o que os profetas às vezes estão falando. Nós não temos que nos preocupar se a multidão está contra nós, se a aparência das coisas não estão boa. Nós não temos que nos preocupar com a aparência tão boa que ele disse: não preocupa com a aparência. É isso aí. Preocupa
Deus está falando, porque o poder da vida da morte está comigo. O poder da cura, do milagre, da maravilha está comigo. O profeta Ezequiel também foi usado para falar contra o faraó. Falou que Deus destruiu o faraó também na boca de Ezequiel. No livro de Ezequiel 29 vai falar sobre essa situação. Então, irmãos, nós vimos que os profetas são porta-vozes de Deus. E eles têm o objetivo de interceder. Irmãos, se esse profeta orar, coisas vão acontecer. Coisas boas e coisas não muito boas. Então a gente tem que ter sabedoria. Porque, claro, teve uma situação pessoal, né? A gente vê na palavra que as crianças zombavam de Eliseu. O Senhor ouve oração dele. E os ursos atacaram as crianças. Eles zombavam dele. Ué, Deus atendeu ele. Esses profetas não existem mais, não. É história. Vai nessa. A palavra vai falar no Apocalipse. Quando todo mundo se levantar contra os crentes chamando do Senhor, eles vão orar. Como eles oravam. E Deus vai enviar isso para a gente. Fogo do céu cairá. E ninguém vai pedir. Então, irmão, essa lição é para nós. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Não vamos nos preocupar em buscar coisas aparentes. Hashem já disse, eu não vejo como eu vejo. Vamos ter sensibilidade. Olha, irmão, tem tantas riquezas que eu posso falar que teve gente que já até se transvestiu de profeta para enganar. Satanás é assim. Se reveste com uma humildade para te enganar. Então a gente tem que estar atento. Senhor, usa teus servos profetas para falar comigo. Você não precisa correr atrás deles, não, meu amado. Eles vão vir até você. Você pode ter certeza. Quando você menos esperar, o Senhor vai trazer o teu conhecimento. Agora, quando Deus falar, você não corre, não. Que você viu que o rei correu lá de Elias. Ele não queria ouvir Elias. Alguma coisa Elias fez que ele não gostou. Porque ele foi procurar outro Deus. Então, cuidado. Eu quero ver o Senhor, eu quero ver o Senhor. Não, vou falar no profeta Elias. O quê? Profeta Elias? Elias. Se você quiser, se não quiser, vai ouvir com os profetas. Amém, irmão? Shabbat shalom. Mensagem que o Senhor nos deu, possamos vai temos um Shabbat abençoado, né, de conserto, de revelação, de quebrantamento. Vamos buscar isso. Mais do que a nossa preocupação cotidiana, que muitos de nós temos com tantas coisas com a família, com a doença, com o problema. A gente precisa buscar do Senhor o que é realmente necessário, para que essas outras coisas também sejam acrescentadas na nossa vida. Amém? E parei de cantar. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adonai, o Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor os abençoe. Shabbat Shalom, perdoa-nos, amém? Deu razão hoje, nós estamos um pouco sem voz, estamos um pouco grifado, né? Mas a palavra foi feita.
né? O serviço foi realizado para a glória de Hashem. E o adiantado Shavuot